14, lemos assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha derramar o teu Santo Espírito sobre a tua igreja. Vem para trazendo uma obra especial. Vem curar aquele que está enfermo, vem libertar aquele que está oprimido por Satanás, aquele que está oprimido por vários e vários problemas. Nessa noite eu repreendo todo mal. Ó meu Deus, que a tua bênção aconteça na vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Sentados, irmãos. Como os irmãos viram aí, nosso tema é bem amplo. Claro que não dá para falar sobre tudo, mas vamos tentar explicar algumas premissas do que é uma vida com Deus. Bem? Vamos ver o que é uma vida com Deus. Se eu te perguntasse hoje, o que é a vida com Deus? O que você falaria? Parece tão simples, né, Moracina? Tem algo muito complexo isso. Uma vida com Deus implica o quê? Em reconhecer a sua necessidade em buscar uma relação íntima com Deus. Né? Para ter uma relação com Deus, para ter uma vida com Deus, primeiramente você tem que estar enquadrado em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você, para ter uma vida com Deus, você precisa crer em Deus e ter desejo de se relacionar com Deus. Implica o que? Em viver de acordo com os valores e princípios do Evangelho. Você, irmão e irmã, precisa buscar colocar princípios na sua vida, nortear toda a sua vida com os princípios da palavra do Senhor. Quem busca viver uma vida com Deus, ele está enquadrado em Romanos 12, que a Bíblia diz: apresentar a Deus um culto racional. Quem vive uma vida com Deus não vive de sentimento, não vive de paixão. O eu acho, eu quero, não faz parte da vida dele. Ele busca a direção de Deus, ele vê o que a Bíblia diz e ele coloca a sua vida de acordo com os princípios do Evangelho. Implica, irmãos, em uma busca de um significado para a sua vida, né? O que é viver com Deus? Tem um significado para a sua vida. Quando nós estávamos lá no mundo, a nossa vida não tinha sentido. Vivia em favor do quê? Alguns do vício, da próxima bebida, da próxima picada, da próxima carreira, da próxima cerveja. Irmãos, muitos viviam uma vida sem sentido. Eu vi um usuário de droga falando, independente químico, ex-usuário, por assim dizer. Você sabe por que as pessoas são tão viciadas, por exemplo, no crack, porque é o exemplo do crack? Eu li um livro chamado Dopamina, Molécula do Desejo. E lá o autor fala que ele pinta lá e mostra cientificamente o que é a razão desse vício, que é bem no centro do córtex cerebral central. Lá esse ex-usuário falou assim: olha, o negócio é tão maravilhoso, tão fantástico, quando você usa a primeira vez, que você, por uns 30, 40, 50 segundos, um minuto, às vezes mais ou menos, mas geralmente é menos, é tão fantástico que você fica o resto da vida querendo sentir aquilo de novo, mas nunca mais vai sentir. A dependência é isso. Você quer buscar o prazer pelo prazer. Servir a Deus não é buscar prazer. Servir a Deus é buscar um objetivo ideal de vida. É um caminho de fé, de confiança, de obediência, que pode trazer o quê? Paz, alegria e esperança. Não como Aristóteles falou, que o sentido da vida é a busca da felicidade. Aristóteles, filósofo do século,
Antigo ele disse assim, olha, o significado da vida é a busca da felicidade. Cristão não busca felicidade. Cristão busca agradar aquele que chamou ele. A sua alegria está em cumprir o Salmo 37, verso 4, 5. Agrada-te no Senhor, que o Senhor será a satisfação do seu coração. Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu gostei de entender isso, que quando eu agrado ao Senhor, a minha satisfação, o meu prazer é o Senhor. Eu não vou buscar alegria em outro lugar. Então eu preciso ter, a primeira coisa, reconhecimento e humildade. Para mim servir, ter uma vida com Deus, eu preciso ter humildade. Lembra que Cristo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, Mateus 11? A vida com Deus começa com a humildade de se admitir que não se pode viver sem Cristo. Então aqui, João 15, 5. O que diz a parte final desse verso? Eu sou a videira, vós os ramos ou as varas. Quem está em mim e eu nele, João 15, 5. Esse dá muito fruto. E o final diz, porque sem mim nada podeis fazer. Qual é o significado da vida? Eu estou em Cristo e Cristo em mim. Porque eu sei que sem Cristo eu não vou fazer nada. Eu preciso reconhecer. Eu preciso ter humildade para reconhecer que sem Jesus nós não vamos atingir o objetivo principal da nossa vida. Porque o ser humano, o dia que ele saiu do Éden, irmãos, o dia que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, ficou um buraco no ser humano. Você já preencheu? Alguém já tentou montar aqueles quebra-cabeça? E tem as pecinhas todas montadas, tá? Quem já fez, levanta a mão, mas todo mundo, né? De vez por outra você monta tudo, fica faltando uma pecinha, que você dá trabalho para achar. O nosso quebra-cabeça, nós somos montados. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, lá o Senhor tirou uma peça. E essa peça se chama Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que é o que preenche o coração do homem, foi tirado. E o homem agora continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus. Essa comunhão está aqui guardada em João 15, 5. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, só pedir o que quiser, que vai ser feito. Se eu sou a vara, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Reconheça a sua necessidade de Cristo hoje. Primeiro momento você ter vida com Deus. Porque Cristo é a nossa esperança, irmãos. Né? Colossenses 27. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas, as riquezas deste mistério dos gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo na sua vida. Eu disse aqui esses dias para trás, quando a pessoa não tem esperança, ele não tem Jesus mais na vida dele. Não dá, a minha vida não tem jeito, não vai mudar, não vou conseguir o que eu quero. Olha, eu posso até não conseguir o que eu quero, mas eu tenho certeza que Deus tem coisa melhor para mim. Deus tem o melhor para mim e para você. Porque o segredo é estar em Cristo e Cristo em nós. O que está escrito em João 15, verso 7? O segredo do sucesso, anota na sua Bíblia aí, o segredo do sucesso em qualquer área da sua vida é João 15, 7. Qualquer assunto. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e você será feito. Olha só o que está escrito aqui, irmãos. Jesus disse assim: se a minha palavra estiver em você e você estiver em mim, se houver uma união plena e perfeita entre você e Deus, se a sua vida com Deus estiver fundida, tudo que você pedir a Deus, Deus vai conceder. Tem algum empecilho aqui? Tudo que
algo muito forte que Cristo disse. Pastor, por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo o que eu quero? Por que eu não consigo o que eu quero? Provavelmente porque não há uma função completa de mim entre eu e Deus, entre você e Deus. Está faltando alguma coisa, irmão? O que você acha que é fé? Talvez não é fé, é sentimento. Eu creio que vai dar certo, eu vou conseguir. No primeiro problema, não vai. Não consigo. Não era fé. Quem tem fé não muda. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé faz que nem Paulo, Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas, porque Deus me dá força. Eu posso todas as coisas daquele que está me fortalecendo. Eu posso, não é porque eu sou bom, não é porque eu oro, não é porque eu canto, não é porque eu prego, é porque Deus está me dando força. Tem gente que acha que está vencendo porque ele ora muito, jejua muito, consagra muito. Isso é importante, sim, para a sua comunhão com Deus. Mas o que garante a vitória é você saber que a sua vida está dentro da vontade de Deus, fundida com o Senhor. Porque diz Tiago, tudo que é bom vem do alto. Descendo do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Isso significa o quê? Que cada um de nós precisa conhecer as próprias falhas. Ter vida com Deus e reconhecer suas falhas, irmãos. Sabe por que tem muito casamento desfeito? Sabe por que tem muita família dando errado? Eu vi essa semana uma reportagem, diz que nos últimos tempos, a cada 2 casamentos, um vai se acabar a aliança nos 5 anos. A média agora é 10, 11 anos. O casamento acaba. Sabe por quê? Um dos motivos é porque a pessoa não consegue reconhecer a sua necessidade, as suas falhas. Não estão colocando 1 Coríntios capítulo 7 na vida do casal. Estou te falando isso porque eu estou falando de vida com Deus. Pastor, o que tem a ver casamento com vida com Deus? Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia, irmão. Que ele diz em Efésios 5. O que Cristo comparou a noiva? Não foi com o casamento? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Amém? Então esse é um paralelo importante. E segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, o que eu preciso? Quando eu me caso, aquele que se casou, segundo a Bíblia, primeiro Paulo fala com as irmãs, a moça que se casou, cuida das coisas do mundo, em como agradar o seu marido. E depois ele fala com o jovem, aquele que se casou, cuida das coisas do mundo, em como agradar a sua esposa. Não é do mundo lá fora, das coisas concernentes a esse mundo, para agradar a sua esposa. Ou seja, você vai se casar, não é para a mulher fazer a sua vontade. Irmão, você se casou para fazer a vontade da sua esposa. Você casou não foi para ser feliz, você casou para fazer a sua esposa feliz. Isso é ciência. Um homem realizado é quando ele vê a esposa dele feliz. Quem é casado, ele diga amém. Amém? Só vai ser feliz quando você vê a sua esposa feliz. Da mesma forma é com Deus. Eu estou num relacionamento com Deus, eu preciso agradar ao meu Deus, então eu preciso reconhecer as minhas falhas, os meus erros, as minhas fraquezas e buscar em Deus as forças que eu preciso para dizer não para esse mundo. Amém? Eu preciso então fazer isso. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ter um comprometimento com o Senhor real e verdadeiro. Eu preciso uma busca. Nós falamos agora reconhecimento e humildade. Eu preciso buscar intimidade com Deus. Pergunta simples: como podemos obter intimidade com Deus? A comunhão com Deus é cultivada através do quê? Oração, jejum, como o Ricardo falou aqui, oração, jejum, Bíblia, consagração e frequência aos cultos.
pastor, eu oro, eu busco, eu leio a Bíblia, mas não vem a igreja quando sobe. Então você não tem comunhão com Deus. Comunhão com Deus engloba tudo isso, né? Oração, leitura bíblica, consagração e Bíblia. O crente tem que ler a Bíblia todo dia, ou pelo menos fazer de tudo para tirar um tempinho para cumprir Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, você vai falar com Deus. E eu estou acrescentando, tirar um tempinho para você entrar, fechar a porta, desligar o celular, desligar a internet, desligar tudo, pegar a Bíblia e ler na moda antiga, ler a Bíblia sem nada para te incomodar, sem musiquinha, sem hino, sem louvor, sem nada disso. Você vai ler a Bíblia e meditar e falar com Deus. Pastor, eu posso escutar uma música do Dr. Lino? Pode, se estiver cantando em russo, ou em japonês, ou em chinês. Por quê? Porque aí você não conhece, não vai prestar atenção. A lógica é primeiro a nossa mente dar atenção à música, à melodia. Então não dá. Pergunta para o escritor, não dá, ele vai fechar, parar tudo. A mente dele tem que estar focada. Dá legal para escrever, ler, focar na mensagem que Deus te deu, porque Deus não dá a mensagem pronta, não, irmãos. Ele dá o tema, né, irmãos? Não dá o tema? Aí o que você vai fazer com o tema? Você vai orar e buscar. Como é que você vai pegar sua mente? Você está focado na televisão, no celular, na música. Não consegue, não tem que desligar de tudo. Tira 10 minutos por dia, 15, 20, para tudo, vai ler a Bíblia. Faça experiência, que eu estou te pedindo. Faça para você se a sua vida vai mudar ou não. Porque a comunhão com Deus, ela é cultivada através da oração, da leitura bíblica, da nossa presença com o Senhor. E além do mais, cada um tem que buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Eu namorei com a minha esposa durante 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4 anos. Aí eu quis um relacionamento mais profundo, então eu me casei. O seu casamento foi quando você desceu as águas. O seu casamento foi quando você disse sim para o Senhor. Você aceitou Ele. Agora o seu casamento foi quando você desceu as águas. Você confirmou. O seu nome, você recebeu o nome de Jesus na sua vida. A intimidade com Deus, irmãos, ela é uma experiência que transforma o ser humano. Quando o ser humano começa a orar, começa a ler a Bíblia, ele vai sendo transformado. Porque, irmãos, olha, se você conviver muito com uma pessoa, esquece a fé agora, esquece a Bíblia um pouquinho. Lá no seu trabalho, se você começar a conviver demais com pessoas que xingam, que falam, que amaldiçoam, que só vive reclamando, só vive cantando Gustavo Lima o dia inteiro, só vive cantando essas músicas que você está escutando o dia inteiro, né? Nem sei o nome dos cantores. Mas Gustavo Lima é o mais famoso. O que vai acontecer quando você menos esperar? O que você está fazendo? Você está cantando também. Você vai estar cantando, você vai estar xingando, você vai estar falando que nem ele. É convivência, irmão. Quer parecer com Deus, passa a orar e ler a Bíblia, irmão. E se eu fizer isso e buscar intimidade com Deus, o que vai melhorar na minha vida? Meu trabalho, meu relacionamento com as pessoas que me relacionam comigo. Por que vai melhorar? Porque eu vou estar cumprindo João 3:34. E nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando houver amor uns pelos outros. Então, se eu me relaciono com Deus, eu vou amar o meu semelhante melhor. Eu vou amar a minha esposa, o meu marido. Você vai amar o seu cônjuge melhor. Você vai se relacionar com os seus colegas de trabalho melhor. Porque você está colocando Cristo na frente. Você não vai estar trabalhando pelo salário, mas você vai estar representando o Senhor lá no seu trabalho. Então você vai dar o seu melhor. Amém? A experiência, quando você se relaciona com Deus, acontece algo diferente. Ele te muda de dentro para fora. É de dentro para fora que ele muda, não é de fora para dentro. Então preciso viver também de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a palavra de Deus. Vida com Deus implica o quê? Viver de acordo com a palavra de Deus. Como é que eu quero viver com Deus?
e vou continuar fazendo o que eu quero. Voltando de novo ao casamento. Quem se casou? O Joaquim viveu numa família que era daquele jeito. Já a Joaquina, viveu com outra família diferente. Agora, quando eles se casam, eles vão esquecer toda a sua família e vai passar um a agradar o outro. Um vai viver para o outro. Isso quer dizer que se antes de ir lá na sua casa, dá um exemplo bobo, todo mundo fala, tá? Espero que não seja todo mundo, mas geralmente é quase todo mundo. Se lá na sua casa você não arrumava a cama, você deixava o banheiro tudo bagunçado, você largava tudo esparramado, quando você casar, se a sua esposa não gostar disso, o que você vai poder fazer? Você vai ter que se corrigir, porque você ama ela, porque você gosta dela, você não quer perder, então você vai mudar, porque vale a pena. É ou não é? Por que com o Senhor a gente não quer fazer isso? Quando a gente vem para a igreja, a gente larga os vícios, não é só porque a gente ama a Deus, porque o Senhor nos mostra que o vício não é prejudicial a nós. E olha agora que o diabo se modernizou. Antes era só o álcool, a droga, era só o álcool, e as drogas. E a prostituição. Agora tem vício moderno. Tem gente que faliu porque viciou no joguinho eletrônico. As pets, os tigrinhos da vida, as pets, tem gente que está falindo. Perdeu tudo que tinha por causa desses negócios, jogos eletrônicos. Aí você tem que voltar a ler a Bíblia, irmão. Isaías 55. Porque gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não pode satisfazer. Ouve atentamente comer o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares, diz a Bíblia. Então, quem serve ao Senhor, quem lida com Deus, em primeiro lugar é a família dele, em primeiro lugar é a sua fé. Porque o Senhor, isso vai significa o quê? Eu vou cultivar atitudes e comportamentos que agradam a Deus. E vai refletir o seu caráter. Vai refletir o seu caráter. Lá no seu trabalho, você agora se comporta como filha e filho de Deus. Estava escrevendo isso aqui, estava pensando que na década de 80, comecinho da década de 90, na década de 90 teve uma época que eu trabalhei de vendedor, mas a minha esposa. Saí do açougue, eu trabalhei na vida toda e fui trabalhar de vendedor. E na década de 90, irmão, você chegava, por exemplo, eu chegava numa cerâmica. Como é que eu sabia quem é crente lá naquela cerâmica? Sem falar com ele. Porque ele era diferente. Se era crente, a camisa estava abotoada até em cima. A camisa estava abotoada até no colar embaixo. É ou não é? Quem é dessa época, levanta a mão. Então eu estou que na época lá não era crente, né? Nessa época eu não era. Ele era do mundo. Mas identificava, né, Antônio? De longe, a roupa, a vestimenta, porque ele agia de acordo com a sua fé. Afinal de contas, você vai transmitir uma mensagem com a sua vestimenta, com a sua maneira de falar e de agir. E muitas vezes o seu comportamento não tem nada a ver com fé. Muito menos com vida com Deus. Tem gente que reclama o tempo todo. Depois quer que Deus o abençoe. Fale de acordo com a Bíblia. Se vista de acordo com a palavra do Senhor. Ah, pastor, a Bíblia não proíbe isso e isso. Determinado tipo de roupa, eu sei. A roupa não te faz mais santo. Não te transmite. Não é porque você está com a roupa dela no pé, com a saia longa, é que você é mais santo que o outro. Não, não é por isso. Mas transmite uma mensagem. Transmite uma mensagem. Quem gostaria que a sua esposa andasse com um determinado tipo de roupa? Transmite uma mensagem. Homem
que se vestir como homem, mulher tem que se vestir como mulher. As coisas não mudaram. Está modernizando? Tá. Tem homem que está se vestindo como mulher, tem mulher se vestindo como homem. Você não sabe mais quem que é quem mais. Bagunçou tudo. Você vai conversar com algumas pessoas, você fala, meu Deus. Minha prima, já falei isso aqui, minha sobrinha, estava em Caldas Novas, e de repente lá, chegando lá, ela estava lá na piscina com os colegas, o patrão dela, ela foi com os patrões, e de repente, chegando lá, ela falou, tio, nunca mais vocês me chamavam hoje para Caldas Novas em época de temporada. Nunca. Chegando lá, depois que algumas pessoas beberam foi de alguém, ficou meio alto, foi para a piscina, tinha uns casal de homossexual lá, falou, esse aqui é casado com mulher. Isso aqui tem motivo. Ninguém falou, pô, isso aí é casado? Você é casado com mulher? Porque o comportamento da pessoa não condizia com aquilo ali. Irmão, seu comportamento conta muito. Lá no mundo diz que você vale o que você tem. Isso é mentira. Lá como cristão vale o que você é, o que você faz, a maneira que você se comporta. Você precisa viver em todo lugar de acordo com a sua fé. Se comporte como mulher de Deus em todo lugar. Minha esposa sempre foi assim. Nunca deixou ter, quando eu mudei para cá, muitos homens davam de cima dela e ela, bom dia, boa tarde, como é que vai sua esposa? Nunca mais falou nada. Simples assim. Nunca chamei a atenção de ninguém. Saía do meu comércio, a pessoa estava de cima, ela cumprimentava, como é que vai, tudo bem, a família? Acabou. Porque você precisa saber se comportar. Como mulher de Deus, como homem de Deus, como filha e filho de Deus. Significado e propósito da sua vida, você sabe qual que é? Uma vida com Deus vai proporcionar o nosso propósito, um ideal. Qual o sentido da sua vida? Ei? Qual é o significado da sua vida? O que você está fazendo aqui nesse mundo? O que você veio fazer aqui? Vamos citar o Mário Cortella hoje. Se você morrer hoje, o que você vai deixar? A pessoa vai sentir falta? Vai? Você é importante? Não há sentido de importância, não, irmão. Qual que é o ideal da sua vida? Tem pessoas que já não sabem qual é o significado da sua existência. O Senhor te chamou primeiramente para servi-lo. Você está debaixo do ideal. Cristo em vós, esperança da glória. Jesus está em você. Lá no seu trabalho, o Senhor te chamou, lá em Mateus está escrito, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O Deus te chamou para ser luz. Lá no seu trabalho você é luz. Lá no seu trabalho você é cristão, você é referência. De quem brilha, de quem não reclama, de quem cumpre seu papel. O Senhor te chamou para apresentar a esse mundo a salvação através de Jesus. Vida com Deus, mas já é jornada de conhecimento. Lembra lá de Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um começo, é uma jornada e a gente vai caminhando para ela cada dia mais. Vida com Deus é fé, confiança e obediência. A fé é o quê? É base. É a crença na existência de Deus. Eu creio, eu acredito, eu confio. Eu dependo de Deus. Olha, eu preciso entender que Paulo, ele rogou ao Senhor 3 vezes por um problema que ele tinha. Muitos acreditam que era um problema nas vistas. E ele diz, olha, a mim o Senhor me respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, você precisa buscar a presença de
Deus para que Ele te dê forças para resistir a esse mundo. Em resumo, a vida com Deus é um processo contínuo. É um processo de aprendizado que começa no dia que você aceita o Senhor e termina no dia que você deixa esse mundo. Eu gostei do apóstolo, o pastor Lindomar estava ministrando no último encontro de casais que nós fizemos aqui. Ele estava citando que o apóstolo Paulo já sabia da sua partida, porque o Senhor revelou: olha, o tempo da minha partida é chegado. Mas ele mesmo assim falou para Timóteo: olha, traz para mim os pergaminhos, em especial os pergaminhos, traz os livros, em especial os pergaminhos, para que o homem sabia que ia morrer, o homem sabia que estava chegando o seu fim, mas ele queria continuar aprendendo sobre Cristo. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Qual foi a última vez que você leu o Evangelho todo? Qual foi a última vez que você leu os 4 Evangelhos para você conhecer a respeito de Jesus? Vida com Deus implica o quê? Reconhecer a sua necessidade diante de Deus. Implica viver de acordo com os princípios e valores cristãos. Implica em buscar um propósito para a sua vida. O Senhor te chamou para você viver em santidade. O Senhor te chamou para você ser melhor. O Senhor te chamou para te dar uma família, para você ter um ideal nesse mundo. É um caminho de fé e confiança. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus hoje. Porque mesmo convivendo com as pessoas, a gente não sabe o que se passa na vida das pessoas. Talvez a gente não sabe nem o que se passa na pessoa que dorme com a gente. Mas é preciso que você entenda uma coisa: vida com Deus é preciso leitura bíblica, oração, jejum, consagração, frequência aos cultos, que envolve comunhão e colocar os princípios na sua vida. Amor, bondade, benignidade, perdão, envolve todos esses princípios. Envolve os frutos do Espírito, que está lá relacionado em Gálatas capítulo 5. Envolve os dons espirituais de Coríntios. Envolve você estar ligado com a videira, João 15. Você tem que estar ligado à videira. Amém? Como é que está a sua vida com Deus hoje? Se ela está meio capenga, você pode chegar no altar, nós vamos estar orando e Deus vai abençoar a sua vida.